Fala, gurizadinha! Tudo certo dentro do possível com vocês? Vamos falar sobre o empate do Real Madrid em 4-4 com o Villarreal no penúltimo jogo do Real Madrid antes da final da Liga dos Campeões. Mas antes de falar sobre o jogo, lembrar que eu sigo com a bandeira do Rio Grande do Sul aqui atrás. A água tá baixando lá na região metropolitana, em Porto Alegre, e a situação das próximas semanas, dos próximos meses, vai continuar sendo muito difícil no Rio Grande do Sul, porque muita gente perdeu absolutamente tudo. Então eu continuo fazendo o pedido aqui de que quem puder ajudar da forma que for. O Rio Grande do Sul tem muitas associações, muitas entidades fazendo vaquinhas, recolhendo fundos para comprar o que é necessário para cada momento. Então fica aqui sempre o meu agradecimento a quem já ajudou e a quem ainda pode ajudar de alguma forma o meu estado. Bom, vamos falar sobre o empate do Real Madrid em 4-4 com o Villarreal. Um jogo que a gente teve dois Reais Madrids, né? Um no primeiro tempo e um totalmente diferente na segunda parte. Antes de mais nada, é preciso destacar que o Ancelotti tem utilizado os jogos fora de casa no Campeonato Espanhol, desde que o Real Madrid conquistou o título até um pouquinho antes, para fazer revezamento de minutagem com os jogadores considerados titulares para ele, que estarão em campo na final da Liga dos Campeões. Então, nos jogos fora de casa, o Ancelotti tem colocado em campo a grande maioria de jogadores reservas, considerados reservas, né? Por exemplo, no jogo contra o Villarreal, a gente teve apenas 2 jogadores que estão garantidos, entre aspas, no time titular da final da Liga dos Campeões, que são o Rüdiger e o Valverde. O restante ou ainda não conquistou uma vaga ou nem deve jogar, nem deve começar jogando a partida lá na Inglaterra. O Real Madrid do primeiro tempo foi um Real Madrid que deu uma sensação de controlar muito o jogo, de dominar muito a partida e de ter total conhecimento das ações possíveis para conseguir marcar gols e para conseguir controlar o seu rival. O Real Madrid do segundo tempo foi outra coisa totalmente diferente. Totalmente um descontrole absoluto, principalmente nos primeiros minutos da partida. O que a gente pode tirar de positivo do Real Madrid foi no primeiro tempo. E para mim, o positivo do Real Madrid no primeiro tempo foi o Arda Güler. É um jogador ainda muito jovem, que eu já falei aqui várias vezes, que passa por esse processo de desenvolvimento enquanto físico, enquanto mental, enquanto psicológico, enquanto entendimento de posição, enquanto entendimento de jogo associativo, coletivo, enfim. É todo um desenvolvimento de um jogador jovem que vem de uma liga bem diferente, que tem que se adaptar, enfim, idioma, muita coisa. E ele passa por esse processo, como a gente já viu, Valverde, Vinícius, Rodrigo, Camavinga, Tchouaméni, todos eles passaram por esse processo e agora é a vez do Arda Güler. O Ancelotti está indo com muita calma com ele desde o início do ano, porque ele teve aquelas 3 lesões no início da temporada e realmente aquilo ali afetou o que se poderia imaginar dele e para ele também a nível psicológico, né? Então se fez um trabalho específico, físico com ele, que a gente já nota a mudança física dele, e também, obviamente, de dar minutagem pouco a pouco, que ele vai ter que, na próxima temporada, que o Ancelotti já confirmou que ele fica, ele vai ter que brigar por minutos, como acontece com todos os jogadores em praticamente todas as posições nesse Real Madrid. E nos de ataque mais. Então, isso. Ele tem em La Liga 6 gols em 10 jogos, sendo que ele tem 6 gols nos 6 chutes no gol que ele deu. Ele finalizou 6 vezes no gol em La Liga e marcou 6 gols, é um aproveitamento de 100%. O Ancelotti já tinha falado no jogo passado, que ele marcou também, que a bola procura o Arda Güler, né? Eu acho que tem um pouco disso, de ter essa estrela, de ter essa relação com o gol e com a finalização. E eu acho também que ele tá aprendendo melhor aonde ficar e tá no lugar certo para finalizar, né? Então, tem acontecido isso também. E claro, com o Real Madrid já campeão espanhol, a pressão de estar em campo ali, de ter que entregar, ela não tem nada a ver quando realmente o time tá competindo por alguma coisa, né? Que isso também vai fazer parte do processo de evolução do Arda Güler, que ele vai precisar passar por esses momentos de pressão também, e a gente vai ver como ele vai se sair. Mas depois do início de temporada dele, é muito positivo ver o que ele tá conseguindo entregar agora, né? Pra ele e pro clube também, né?
Então são esses 6 gols em 10 jogos em La Liga. Na Champions, o Arda Güler não disputou nenhum minuto, gente. A gente não viu ele na Liga dos Campeões. Até porque o Real Madrid, quando ele estava disponível, só disputou mata-mata, né? E o Ancelotti não ia botar ele, que estava voltando de uma lesão e ganhando minuto no mata-mata de Champions. Então ele jogou Copa do Rei, jogou Supercopa, jogou Campeonato Espanhol, onde ele tem entregado nos jogos que ele tem jogado. Mas talvez esse jogo, a primeira parte de hoje contra o Villarreal tenha sido talvez os melhores minutos consecutivos dele em campo, né? Porque ele realmente foi muito bem na partida, não só pelos gols, assim, mas jogo associativo, posicionamento, saber quando ir, quando voltar, quando esperar, voltar para ajudar para marcar, enfim, o primeiro tempo dele foi muito bom. E claro que os gols contam, né? São 5 gols nos últimos 5 jogos dele em La Liga. São dados realmente muito bons do Arda Güler, que vai ainda se desenvolver, como a gente dizia, como jogador. O Ancelotti falou na coletiva que a posição dele, ele tem jogado de atacante pela direita, é a mais próximo do gol possível. Porque o Ancelotti diz que ele tem gol, então quanto mais perto do gol ele jogar, melhor para ele. Então basicamente a gente já pode, ele tá dentro dos inscritos do Real Madrid como meio-campista, mas talvez ele entre na próxima temporada na lista dos atacantes. Lembrando que o Real só tem 4 atacantes nessa temporada. Vamos ver. Mas também é daqueles jogadores multifuncionais. O Real Madrid tem muitos, né, que podem jogar em muitas posições. A gente tá vendo ele ali, mas talvez ele dê um passe para trás ou um passe pro lado. Não sabemos exatamente ainda, porque é muito novo. Mais perto do gol. Primeiro tempo do Real Madrid, são 2 gols do Arda Güler. Um gol do Rossello, que na apresentação dele com o Real Madrid ele dizia que gostaria de melhorar os dados da temporada passada, e na temporada passada com o Espanhol ele tinha marcado 17 gols, então ele consegue o seu objetivo, tem 18 gols na temporada. É um jogador que dentro do papel dele ele cumpre 100%, porque ele é o atacante, o centroavante reserva do Real Madrid, apesar de não ter um centroavante titular, mas ele entrega dentro do que foi pedido a ele, né? E vamos ver se o Real Madrid vai fazer a opção de compra para ficar com o Rossello na próxima temporada. Ele tem ganhado isso dentro de campo, mas aí a decisão estratégica do clube, vamos ver qual vai ser, e realmente para o Real Madrid não é um valor absurdo poder ficar de vez com o Rossello. E o outro foi do Lucas Vázquez, o quarto gol. O primeiro tempo do Real Madrid é muito bom. O gol do Villarreal sai aos 39 minutos do primeiro tempo, um gol do Sorloth. Que no início do segundo tempo entra no modo Cristiano Ronaldo, assim, ele faz um hat-trick em 8 minutos e empata o jogo. É incrível, assim, o começo do segundo tempo do Real Madrid foi de totalmente desatenção, porque o Villarreal conseguiu contra-atacar e construir as jogadas para os 3 gols do Sorloth. A defesa do Real Madrid dorme. Aqui na imprensa da Espanha está se falando muito sobre o Militão, porque a gente tem questionado muito o Ancelotti sobre se o Militão vai estar 100% para jogar a final da Champions, porque ele teve aquela lesão no joelho, 8 meses se recuperando, voltou a jogar alguns minutinhos no final de março, pegou todo o mês de abril e vem pegando agora o de maio para ir realmente tendo, não nos jogos decisivos, mas nos outros jogos, minutagem, ritmo de competição. E o Ancelotti falava que depois de uma lesão tão longa, não é nem a questão física que ela tem que ser recuperada, mas é a questão de leitura do jogo. E eu acho que o que a gente viu com o Militão, que sofreu pra caramba com o Sorloth hoje, foi esse ponto que o Ancelotti batia lá atrás e que a gente às vezes ficava sem entender um pouquinho. De leitura do jogo mesmo, de atenção, de concentração durante a partida. Que é uma coisa que se tu tem um ritmo competitivo, tu vai ter sempre, né? Porque tu tá dentro daquilo ali. Quando tu ficar tanto tempo sem isso, tu tem que voltar a pegar isso. E o Militão vinha numa crescente. Mas os primeiros minutos contra o Villarreal, contra um centroavante que tem essa leitura de espaço, de jogo de movimento, como o Sorloth, ele sofreu. E aí o Ancelotti na coletiva falou que ele nem colocava só na conta do Militão, que ele colocava na conta do Rüdiger também, né? Que foi uma falha defensiva num geral do Real Madrid. Mas quem estava mais próximo do Sorloth, em teoria, era o Militão. Aí o Ancelotti, aos 60 minutos de jogo, tira o Militão de campo e coloca o Nacho. Aí quem cola no Sorloth é o Rüdiger. E realmente na segunda parte, depois dessa substituição, a gente ainda vê o Sorloth chegando na área, mas ele não tem ocasiões tão claras, né? É isso, é questão de tempo. E aí na coletiva o Ancelotti fala, o Militão ainda não tá no seu 100%, ele ainda não tá totalmente pronto, ele ainda não é o jogador de antes da lesão. Então precisa ainda dessa minutagem, desse tempo,
Mas também ele não descartou a possibilidade do Militão ser titular na final da Champions. Eu acho que a gente vai ter que ficar muito atento à escalação que o Ancelotti vai colocar no jogo do próximo sábado contra o Betis, que é o último do Real Madrid. Em casa na temporada, é o último no Campeonato Espanhol e é o último antes da final da Champions. Eu acho que ali a gente pode ter muitas pistas. Sobre o gol, o Ancelotti tem batido na tecla de que a temporada do Lunin é muito boa. Hoje ele diz nenhum gol sofrido é culpa do Lunin. A temporada do Lunin é muito boa, mas o Courtois é o melhor goleiro do mundo. Então ele tem batido nessa tecla, o que tem feito acreditar que no último jogo da temporada do Campeonato Espanhol vai jogar o Courtois e que muito provavelmente o goleiro na final da Champions seja o Courtois. Aí a gente tem poucas dúvidas, estando fisicamente bem, né? Carvajal e Mendy vão ser os laterais, o Rudiger vai estar na zaga. E aí tem a possibilidade do Militão, se ele tiver 100%, porque eu acho que o Ancelotti só vai botar ele na final da Champions se realmente ele tiver 100% para jogar um jogo desse tamanho. Se não, vai ser o Nacho com o Rudiger na zaga. Aí tem a questão do Tchouaméni. O Tchouaméni se recupera de uma lesão no pé. Não há muito otimismo aqui em Madrid de que ele possa estar à disposição para a final da Champions. Se não tem o Tchouaméni, o Camavinga entra ali, Kroos, Valverde, Bellingham, Vinícius e Rodrigo. Aí a gente tem mais ou menos essa escalação que deve ser. Com o Modric sendo peça pro banco de reservas, assim como o Brahim Dias, assim como o Rossello. Jogadores que já têm entrado e decidido jogos para o Real Madrid, né? Mas mais ou menos deve ser por aí a situação. Então a gente tem que estar atento ao próximo jogo, porque talvez aqui está se dizendo que o último jogo da temporada contra o Betis vai ser um ensaio geral. Até porque La Liga já ninguém mais joga nada. Tá tudo definido na La Liga, o Real Madrid, o Real Madrid ficou em primeiro, o Barcelona em segundo, os dois vão jogar a Supercopa da Espanha, o Girona em terceiro e o Atlético de Madrid em quarto. Esses quatro vão jogar Champions. Depois Atlético de Bilbao, Betis e... Atlético de Bilbao, Betis, eu até fiz o post e agora eu esqueci o outro time. Parabéns, Tatiana. Mas durante o vídeo eu vou ter que olhar para isso, senão eu vou falar errado. Isso. Atlético de Bilbao, Real Sociedade e Betis jogam competições europeias e os rebaixados são o Cádiz, o Granada e o Almeria, os três clubes do sul da Espanha. Então já está tudo definido no Campeonato Espanhol. Nem o Betis também não vai estar jogando nada na última rodada, então eu acho que o Ancelotti vai utilizar o jogo para fazer meio que um ensaio geral do que a gente pode ver na final da Liga dos Campeões, do que seria o time titular na final da Liga dos Campeões, a não ser que ele veja que alguém não está 100% para jogar. Com o empate de hoje contra o Villarreal, o Real Madrid chegou a 31 jogos consecutivos sem perder no Campeonato Espanhol. Se eu não me engano, é um recorde para o clube, um recorde histórico para o clube. No Campeonato Espanhol, nessa temporada, só perdeu um jogo lá em setembro para o Atlético de Madrid. Na temporada são 53 jogos, 40 vitórias, 11 empates com o de hoje e 2 derrotas apenas, sendo que apenas uma foi nos 90 minutos. Então, os números dessa temporada do Real Madrid são muito bons. E com o último jogo sendo no Bernabéu, em casa, com todo mundo querendo entregar, terminar bem a temporada no Bernabéu para depois jogar a final da Liga dos Campeões, eu acho que os jogadores vão entrar com ânimo de querer entregar isso, né? Então, provavelmente, vamos ver como é que vai ser, mas provavelmente seja um jogo para despedida de alguns jogadores que a gente não sabe ainda se vão renovar ou não. Então vai ter algumas despedidas, assim, meio que sem ser oficial, mas já oficioso. E o último jogo para a gente tentar ver esse ensaio geral que o Ancelotti deve fazer antes da final da Liga dos Campeões. Para quem chegou até aqui no final desse vídeo, sempre lembrando para vocês se inscreverem aqui no canal, para ajudar o canal a crescer, deixar aquele like, se vocês gostarem do vídeo, e claro, os comentários sempre por aqui. Volto essa semana ainda, na manhã tem Suba no Banquinho, toda segunda-feira tem aqui no canal, talvez na semana da Champions eu mude de dia. Amanhã então tem o Suba no Banquinho, e na semana ainda tem, no meio da semana vou fazer um videozinho diferente sobre Real Madrid para falar para vocês também já meio que aquecendo para a final da Champions. Um beijo para vocês, fiquem bem dentro do possível, volto amanhã com Suba no Banquinho.